Muitas pessoas estudadas, elas não são sábias. E muitos sábios não são estudados. Entretanto, a gente pode aprender um pouquinho com cada um deles. Então, com o surgimento desse novo vírus e a sua disseminação, que pode levar a óbito, né, cerca de 1% das pessoas, fez que a humanidade começasse a pensar em relação a quantas pessoas vão pegar essa virose, quantas pessoas irão morrer, quem pode morrer, a maneira que esse vírus pode se espalhar. Então as pessoas começaram a refletir sobre sua saúde, uma vez que elas interagem no dia a dia com muitas outras. Caiu a ficha, caiu a realidade, entraram numa realidade que elas não pensavam antes. Abraços, beijos, conversas bem perto uns dos outros, andar de pé descalço na rua, sentar no fio da calçada, deitar na grama. Então, começaram a refletir. Bem, de repente eu posso pegar um micro-organismo. E isso vai fazer muito as pessoas em países em desenvolvimento a começar a mudar os seus hábitos. Né? Que muitas vezes eu falo para os jovens, né? Eu já andei por aí. Né? O pessoal não costuma apertar a mão. No Brasil, até o momento em que eu for publicar esse vídeo, nós teremos cerca de 80 mil mortos pela essa nova pandemia, somente no Brasil. Então, se você pegar os números dessa virose mundialmente e comparar com o SARS de 2002 e o MERS de 2012, essa pandemia já ceifou a vida de muitas e muitas pessoas. E o número de infectados passa de longe essas duas doenças. Mas se você está preocupado com essa pandemia, tem coisas bem piores que ela. Bem piores para a saúde da humanidade. Em 2018, cerca de 9,6 milhões de pessoas morreram de câncer. Mas as doenças comuns, elas estão se tornando intratáveis. E isso preocupa a Organização Mundial de Saúde. Porque à medida que vai se usando antibiótico, as bactérias lentamente vão se tornando resistentes. Então elas adquirem resistência e nós não temos condições de tratar elas. Então tem muitas infecções que estão se tornando intratáveis, porque os micro-organismos, eles adquiriram resistência ao antibiótico. Só que as pessoas não se dão conta disso. E elas estão lá, se abraçando, se beijando, se tocando no cabelo, andando em pé descalço, sentando na grama, como se tudo estivesse normal. Bem, nos dias atuais,
cerca de 700 mil pessoas no mundo inteiro morrem por micro-organismos, por bactérias resistentes a antibióticos. Dessas 700 mil pessoas que morrem por ano no mundo inteiro, nos dias de hoje, 200 mil são de bactérias de tuberculose que são resistentes aos antibióticos. Isso é uma coisa muito grave, porque a tuberculose é disseminada. Então, as pessoas têm que começar a aprender a refletir que talvez aquela pessoa com quem elas estejam interagindo tenha uma tuberculose, que não faça mal para ela, mas pode fazer mal para outro. E que tipo de cepa, né? Que tipo de tuberculose? Pode ser uma mais virulenta, uma menos virulenta. Então, as pessoas têm que começar a refletir sobre tudo isso. As doenças do trato urinário e as doenças chamadas sexualmente transmissíveis, elas estão a cada dia ficando mais resistentes aos antibióticos. Nós já temos no globo, aqui na Terra, uma gonorreia que é super resistente. Ela desenvolveu resistência a todos os tipos de antibióticos que nós conhecemos. Então, são coisas que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Elas não querem se dar conta disso e não querem cair na realidade. Portanto, essa pandemia que nós temos aí, elas podem ajudar as pessoas, principalmente os mais jovens, a ficarem mais atenciosos em relação aos contatos, às aproximações das pessoas. Pegar um micro-organismo aí, uma tuberculose, uma outra doença, uma hanseníase. A hanseníase está em alta. As pessoas não fazem ideia disso. Se você pegar hoje uma hanseníase, talvez você venha saber que está contaminado daqui a 20, 30 anos. As pessoas não se dão conta. Não se dão conta disso. Depois leva 30, 40 anos. Você morre sem saber se conseguiu se livrar do problema. E é muito sério isso. Então, se nós ficarmos com um mundo sem antibióticos, porque o antibiótico que nós temos se perdeu, porque os micro-organismos adquiriram resistência, então nós teremos cerca de 10 milhões de pessoas que irão morrer de pneumonia por ano. Mais 10 milhões de pessoas que irão morrer por septicemia. Septicemia, assim, você dá um corte no dedinho, uma bactéria entra na sua circulação, você toma um choque séptico e morre. Isso é rápido. Então, você vai fazer um tratamento de câncer, uma quimioterapia. A quimioterapia destrói suas células brancas. A pessoa entra em óbito também, porque pega qualquer infecção, qualquer micro-organismo e morre. A classe médica, ela usa os antibióticos de maneira indiscriminada. Entretanto, 80% dos antibióticos produzidos são usados em fazendas para tratar animais domésticos. Por exemplo, o gado tem muito problema de tuberculose e brucelose. Recentemente eu li na internet que
uma pessoa, um artista famoso, acho que foi lá na Inglaterra, desse mundo, cantor famoso aí, ele tem uma fazenda de gado leiteiro. Então, todos os anos, os veterinários lá e fazem um exame e ele recebe um documento que a fazenda dele está livre de tuberculose. Ele estava nesse programa aí, de irem lá e fazerem os testes. Aí passou vários anos, né, porque isso aí tudo tem um custo, tem que pagar. Não precisa fazer mais, né? Todos os anos a minha fazenda aqui dá livre de tuberculose. Acho que passou uns 2 anos sem fazer o teste, daí foram lá fazer assim, o Estado mandou fazer uma averiguação e deu positivo para tuberculose. Então, isso é complicado, porque a gente toma o leite, às vezes a gente pode estar tomando um leite se não for tratado com pasteurização, não for tratado adequadamente, a gente pode estar adquirindo tuberculose. Sem falar que quando a gente ingere o leite, porque o leite ele é tratado para matar aquelas bactérias patogênicas, ele não é tratado para destruir elementos químicos. É a mesma coisa, a água nossa ela é tratada para destruir micro-organismos patogênicos. Se for ali na torneira e tirar uma amostra d'água, vai dar até coliformes fecais. Em baixas proporções, mas dá. Mas não trata para elementos químicos. Então a gente está recebendo antibiótico no leite. E a gente vai fazendo nossos micro-organismos na flora intestinal, no nosso corpo, a ficarem mais resistentes. Mais resistentes a antibióticos. A metade desses antibióticos usados em fazendas são para tratar os animais, né, de doenças que tem nesses estabelecimentos comerciais chamadas fazendas, né, que precisam manter o animal saudável, com boa aparência, para ser levado para o abate. Então, galinhas, patos, gado, né, carneiros, todos esses animais, eles recebem uma dose muito grande de medicamentos, para que quando chegue lá, que venha a inspeção sanitária, né, ele se mostre saudável, né, seja abatido, passe pela inspeção, né? Então tem uma dose alta de antibióticos. O animal pode até ter tuberculose, mas não desenvolve, né? Então vem o técnico, olha, não, essa carne está apta para o consumo. Essa pandemia faz a gente começar a refletir sobre tudo isso. Porque a tendência nas próximas décadas é surgir mais doenças, o maior número possível de pessoas morrerem por infecções que poderiam ter sido tratadas umas décadas anteriores. E à medida que a gente precisa fazer que o animal lá na fazenda sobreviva o suficiente e saudável o suficiente para que chegue lá no matador e passe uma inspeção sanitária, né? A gente vai acabar a cada década se afundando novamente nas doenças. Daqui a um pouco a gente vai ter a mesma qualidade de saúde que tinha no início do século passado. E se nós não ficarmos cientes disso e não mudarmos, nós temos que nos
adaptar e nós mudar a nossa consciência, a maneira de nós pensarmos para enfrentar esses problemas. Senão, não haverá mais futuro. Nós voltaremos para a Idade Média.